de Deus, vamos estar dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. O tema de hoje é a autenticidade da profecia. Convido você que está aí fora para estar adentrando a classe. E assim mesmo, assentado como estamos, vamos fazer uma breve oração para a gente estar dando início. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio que nos dá de poder, Pai, usufruir da Tua Palavra, de fazer uso, Senhor, da Tua Palavra, pois é um benefício para nós. Quantos lugares, Pai, são privados de poder usar a Tua Palavra? Obrigado, Senhor, pelo despertamento que dá a esse povo, de querer, Pai, se aproximar de Ti através da Tua Palavra. Tira de nós, Pai, todo impedimento, toda dificuldade, tudo aquilo, Pai, que não Te agrada, para que possamos Te dar, Senhor, louvor e adoração usando a Tua Palavra. Perdoa nossos pecados, Pai. Cura, Pai, nossa limitação e nossa pequenez, para que a Tua Palavra seja exposta conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus te oramos, Pai, agradecidos. Amém. Amados, é interessante pensar que estudar sobre a autenticidade de algo é saber, reconhecer quando algo é ou não é vindo de Deus. E como podemos discernir e entender essas coisas? A Bíblia vai trazer para nós alguns exemplos bem interessantes. Certa vez, Jesus conversando com a samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, à altura do versículo 24, ele diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. Mas se ele procura verdadeiros, é porque existem alguns que não adoram de modo verdadeiro. Se a adoração verdadeira, ela é distinguida de outro tipo de adoração, de uma adoração que não é verdadeira, isso também acontece com outras partes dentro desse mundo da fé, desse mundo religioso. Não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. No mundo natural, nós conhecemos algumas coisas que são falsificadas. A exemplo, a moeda, o nosso dinheiro. Existe dinheiro falso em todos os lugares do mundo. Mas o que é que a Casa da Moeda faz quando vai lançar uma nova cédula? Ela começa a apresentar essa cédula, mostrando a fita de segurança, a marca d'água, mostrando a cor predominante dessa cédula, mostrando detalhes para que a gente possa identificar quando se deparar com uma cédula. Porque quando essa cédula vier a ser lançada, o povo já conhece, o povo já sabe os sinais de uma cédula verdadeira. Na profecia, a gente também vai identificar alguns fatores que podem nos mostrar se ela vem ou não vem de Deus, se ela é ou não verdadeira. E é muito interessante a gente pensar que, por ser uma igreja pentecostal, por crer na contemporaneidade dos dons, a profecia, embora seja o ministério mais atuante no Velho Testamento, ela continua no Novo Testamento através de nós. Então, o dom de profecia é algo vigente e válido para a nossa época. Se eu perguntar a vocês, quem aqui nunca viu, ou ouviu, ou participou de um ato profético, de alguém se levantar no culto, muitas vezes no culto de oração, e profetizar sobre a vida de alguém, profetizar sobre algo ou algum acontecimento? Então é algo normal, é algo comum. Mas como identificar se essas profecias vêm de Deus? Como saber se elas são autênticas? Eu queria saber de vocês, se alguém aqui tem algum testemunho ou alguma opinião a dar sobre profecia, se alguém já viu, já ouviu, já recebeu, já profetizou. De manhã, alguns alunos ajudaram a gente poder formar uma ideia de pensamento. Alguém aqui quer participar, quer ajudar? Se alguém quiser, levanta uma das mãos, por favor, para a gente identificar. Ninguém? Tu consegue o microfone, Bruno, para Técio, por favor? O microfone é necessário porque o culto é transmitido e quem está em casa precisa ouvir a opinião dos irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém. Eu acredito que profecias, ela vem de Deus. Porém, para ser um enviado de Deus, como um profeta, como Jeremias passou, ele tem que sentir dificuldades, igual Jesus passou, igual Jeremias passou naquele tempo. Porque quando Jeremias
passou por dificuldade, era para sentir realmente também o que Deus sentia quando o povo de Israel era contra ele. O profeta, ele tem que sentir dores. Mas hoje todo mundo quer ser profeta nas redes sociais. Hoje todo mundo diz, foi de Deus, é Deus que está mandando, é Deus está dizendo e tal. Eu não acredito em ter essas profecias, não. Quer opinar também, Adriângela? Passa o microfone para ela, por favor. Pai do Senhor a todos. Eu só tenho uma coisa a falar, né? Que assim, para a gente saber se a profecia é verdadeira, a gente tem que fazer prova de Deus. Porque há muitas profetadas, né? Antigamente a gente podia acreditar porque sabia que era enviado de Deus, mas hoje em dia tem muitas pessoas que não são enviadas de Deus, né? São enviados do inimigo, né? Para confundir. Eu já recebi uma profetada, né? Eu fui vítima de uma profetada, só que até hoje não aconteceu, então porque não era de Deus. Porque eu faço assim, quando a pessoa diz, olha, Deus mandou te dizer, meio que tudo, fico logo desconfiada, né? Em segundo lugar, se for de ti, Senhor, vai acontecer. Então até hoje não aconteceu, então para a gente saber se a profecia ela é verdadeiramente vinda de Deus, a gente tem que fazer prova de Deus. Se for de Deus, vai acontecer. Porque se não for, porque a gente não tem como analisar se um profeta ele passou por espinhos antes de dar aquela profetada, né? Ou profecia. A gente tem como analisar isso. Então acredito eu que essa é a maneira de a gente identificar uma profecia. Mais alguém quer participar, quer ajudar? Alguém mais? Bruninho, tu pega o microfone, por favor. Bom, na opinião de Técio, alguém que vai proferir uma profecia precisa sofrer. Precisa ser alguém experimentado no sofrimento. Na opinião de Adriângela, essa profecia ou profetada, seja uma profecia verdadeira ou não, ela precisa de um cumprimento cabal para se dar testemunho de que de fato foi uma profecia. E nessa linha de perspectiva, alguém mais tem algo a falar? A autenticidade das profecias é o que a gente vai discutir hoje. Como descobrir se uma profecia é autêntica, se não é autêntica, se vem ou não vem de Deus? Bom, como propósito para a aula de hoje, a gente vai estudar sobre a autenticidade disso. E é interessante pontuar esses dois comentários antes. Primeiro de Técio, de que alguém para que possa profetizar precisa ser experimentado, sofrer e pagar o preço para poder colocar em prática uma profecia vinda de Deus. Porque foram assim os profetas do Antigo Testamento. Foi assim Jeremias, foi assim tantos outros, como o Técio falou. Mas o ministério profético do Antigo Testamento difere do ministério profético do Novo Testamento. No ministério profético do Antigo Testamento, embora não seja a aula de hoje, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, os profetas falavam em nome do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor. E do modo que se falava, era necessário que se cumprisse. Hoje em dia, no entanto, as profecias divergem, porque qualquer um de nós pode profetizar. Não necessariamente um profeta separado para ser profeta. Jeremias foi separado desde o ventre da mãe, desde criança, e tantos outros têm sido chamados desde o início. Nós, no entanto, nos achegamos a Deus no decorrer de nossas vidas, e estando em Deus, um dos dons do Espírito Santo é o dom de profecias. Paulo vai dizer que os profetas, um por vez, conforme forem recebendo do Senhor, falem e sejam julgados os seus ditos pelos outros. Entenda, Paulo não disse julgue o profeta. Por quê? Porque julgando a pessoa, nós estaríamos contradizendo aquilo que o próprio Paulo disse. Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra dominações, principados e potestades, que dominam a consciência e o pensamento do povo. Então, quando alguém fala algo, a gente precisa julgar o que alguém falou para discernir e entender se aquilo vem de Deus. Então, a gente tem pelo menos 3 aspectos básicos para poder julgar a autenticidade de uma profecia. Nenhuma profecia pode contradizer aquilo que diz as Escrituras Sagradas. Um exemplo. A nossa Bíblia, para nós que somos crentes, é o manual de regra e fé. Então, se uma profecia é levantada contradizendo algo que a Escritura diz, essa profecia não é verdadeira.
independente do tempo e da ação. Se uma profecia diz, por exemplo, que Jesus não voltará, eis que te digo, Jesus não voltará mais. Essa profecia já cai por terra, porque a Bíblia diz que Jesus voltará. Então ela está contradizendo aquilo que diz a Escritura. Como vamos testar outros tipos de profecia que não vão direto contra a Escritura? Vamos observar alguns textos. Eu convido os irmãos a abrir a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Daniel, tira. Deixa o povo sem isso, é a escola dominical, deixa eles procurar na Bíblia mesmo. Segunda carta de Pedro, versos 19, 20 e 21. Bruninho, eu preciso da tua ajuda com o microfone. Primeiro que achar, levanta a mão para poder fazer essa leitura. Quem pode nos ajudar? Vai em Jesus, que está mais perto. Depois a gente vai ter outros textos, a gente vai usar vocês. 19, 20 e 21. Segunda carta de Pedro, primeiro capítulo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Nesse primeiro texto, a gente vai observar 3 advertências que o texto nos dá. Bruninho, eu vou precisar de tu para visitar outras pessoas. Primeiro, a palavra dos profetas. Pedro está fazendo uma alusão ao ministério profético do Antigo Testamento, aquilo que já estava no tempo apostólico nas Escrituras, nos rolos, aquilo que já tinha-se como profecia, Isaías, Jeremias, Amós, Obadias e todos aqueles. Então Pedro está dizendo que a palavra dos profetas era firme, um fundamento firme, para que a gente estivesse atento, porque ela era uma luz que alumiava o caminho, que dava a direção. Uma profecia escriturística era uma profecia firme. Segundo, ele vai dizer que nenhuma profecia tinha particular interpretação. Como assim? Uma profecia de Joel. Joel disse que no fim dos tempos aconteceria algo. Então, de modo cabal, esse algo que Joel profetizou aconteceu. Entretanto, existe na teologia uma vertente chamada já e ainda não. Então, já aconteceu, mas ainda não de modo cabal. Isso acontecerá de modo único, dando cabalidade àquela profecia. Então, alguém interpretava uma profecia e dizia, olha, vai ser desse jeito. E todos tinham que crer igual. Aí alguém ia lá, pegava a mesma profecia, interpretava e dizia, não é bem assim, é de outro jeito. A gente vai entender isso hoje, através da teologia, em muitas correntes teológicas que tem. Sobre salvação, a gente tem várias correntes teológicas. Existe um grupo que diz que salvação pode ser perdida. Existe um grupo que diz que salvação não se perde. Onde é que está o erro? Esse grupo está dizendo certo e aquele está errado. Esse grupo está dizendo certo e aquele outro está errado. Se a gente encontrar um meio termo e um ponto de coalizão entre as duas teologias, a gente vai dizer que todas as duas, de um modo assim interino, estão certas. Por quê? Porque se salvação, estamos falando sobre só teologia, não se perde, porque tantos que são salvos se desviam. Se salvação se perde, Deus por acaso se engana quando salva alguém? Então os dois pontos de vista estão certos de acordo com a sua interpretação. O pastor faz uma alusão aqui bem interessante sobre algumas coisas quando ele está aplicando. Ele fala sobre um bordado, algumas vezes, que naquela rodinha de madeira, quando o pano é esticado e a pessoa está bordando, uma criança por baixo vê um emaranhado de linhas sem discernir o desenho ou aquilo que está sendo bordado. Nós não temos a visão perfeita de Deus sobre o bordado.
sobre aquilo que Deus fez. E nós muitas vezes vamos ver como esse emaranhado de linhas. Então, na questão da salvação, a gente vai dizer, eu não estou entendendo se eu serei salvo ou não serei salvo. No entanto, se a gente tivesse a possibilidade de ver de cima, a gente entenderia perfeitamente aquele desenho que está sendo feito. E na salvação a gente diria, fulano é salvo e fulano não foi salvo. Fulano foi salvo e fulano não foi salvo. Porque entenderíamos como Deus entende. Uma vez que Deus é presciente, onisciente, e Ele conhece o meu último dia, Ele sabe se eu vou ser salvo. No entanto, eu não sei se vou perseverar até o último dia. Então eu posso dizer que no meio do caminho eu posso me perder. Mas na visão de Deus, eu vou dizer que o que Deus fez está feito e pronto. Porque na visão de Deus, Ele conhece o último dia. Então, as duas correntes, por pontos de vista diferentes, estão certas. Entretanto, não é o nosso ponto de vista. Uma vez que quem crê na salvação para sempre, que salvação não se perde, vai ter que interpretar e dar crédito a uma doutrina que eles chamam de graça preveniente. O próprio pregador que disse que salvação não se perde, não sabe se está salvo. Porque ele pode ter recebido uma graça que assim, figuradamente como um sorrisal, vai se desmanchando ao longo de dias. E ele também vai ter que crer numa doutrina que também é ensinada, chamada perseverança dos santos. Uma vez que eu sou salvo e sou salvo para sempre, eu tenho que perseverar até o último dia de vida. Então, logo, mudando os nomes e as aplicações teológicas, é uma coisa só. Na salvação que pode se perder, a gente também vai acreditar que se continuarmos firmes, ou seja, na perseverança, estamos salvos. Então, não sendo de particular interpretação, quer dizer que a profecia, ela pode ter distinção entre interpretações. No entanto, continua sendo uma profecia santa. Por quê? Porque a terceira parte desse texto de 2 Pedro vai dizer que foram homens santos que falaram por meio do Espírito Santo de Deus. Então, hoje a gente vai ver a mesma Bíblia sendo estudada por diversas correntes teológicas. Então, uns vão estudar a Bíblia e vão interpretar dizendo que é isso. Outros vão dizer que é aquilo. E outros vão dizer que é outra coisa. E o que Pedro está dizendo é que não é de particular interpretação. Porque não foi homens que criaram a profecia por suas próprias vontades. Dizendo, olha, é matemática e a regra não falha. Tem que dar assim. Quando não é. O microfone, Bruno, por favor. Ricardo, depois Técio. Vocês já podem procurar o segundo texto que a gente vai usar, que é a carta de Tito, no capítulo 1, verso 1 e 2. Paz do Senhor para todos. O Espírito Santo pode dar o discernimento àquela pessoa que está ouvindo a profecia de que se essa profecia for certa ou não? Sim. Técio. A partir do momento que eu perseverar até o fim, isso não se torna um mérito meu, não? Minha salvação se torna aparentemente um mérito meu? Não, pelo fato simples. A salvação começa em Deus e termina em Deus. Ele é o autor e consumador da fé. O ato salvífico começou antes da fundação do mundo. Deus planejou, Cristo executou e o Espírito Santo me convenceu. Uma vez que eu persevero até o fim, eu estou insistindo não no que eu faço, mas naquilo que Cristo fez. Um ato simples, hoje é Santa Ceia. O texto da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, vai dizer: passei para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Paulo está fazendo uma ponte. Paulo recebeu do Senhor e está passando para a gente. Ele vai dizer, na noite que Cristo foi traído,
tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto. Ele está dando uma ordem: fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, ou de modo semelhante, também o cálice. Este é o sinal da nova aliança, ou seja, é a representação do sangue que ele verteu na cruz. Todas as vezes que o beberdes, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, ele vai dar esse tipo de instrução e vai dar uma ordem, é um imperativo: fazei. Mais adiante ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba. A pergunta que eu faço, é interessante a gente pensar: quando eu examino a mim mesmo, e eu encontro em mim falha, eu devo me isentar da ceia? Se eu me isento da ceia, eu vou estar dizendo, sem falar, que em algum momento eu estive perfeito para participar. E logo, o mérito é meu. A minha perfeição me deu possibilidade de participar. Quando eu examino a mim mesmo e eu percebo que eu sou falho, então eu obedeço o que a Escritura diz. Eu como e bebo. Para quê? Para anunciar que Ele morreu, que ressuscitou e que vai voltar. Eu entrego a Deus as minhas falhas dizendo: eu não sou digno, eu não sou capaz, mas o Senhor é. E eu faço aliança com o Senhor através do seu corpo e do seu sangue. Porque se algum dia, no meu autoexame, eu me achar perfeito, já deixei de ser. Então o mérito nunca será meu. O mérito sempre será de Cristo. Quando eu persevero até o fim, quando eu insisto até o fim, eu persevero e insisto contra a minha vontade. Porque orar pode se tornar um hábito em nossas vidas, mas nunca brotou no nosso coração o desejo de orar. Ler a palavra, estudar a sua palavra, pode se tornar um hábito muito bom em nossas vidas, porém nunca esse ato surgiu, brotou do nosso próprio interesse. Ter uma consagração, uma vida devota a Deus, uma vida separada a Deus, nunca, jamais partiu de mim. Lá no universo, de algum modo, eu dizia a Deus, como está no livro de Jó, como está no livro de Romanos, quem deu conselho a ele primeiro, para que ele fosse nosso conselheiro. Nunca, jamais eu disse: Jesus, era bom que tu viesse no mundo e morresse numa cruz para que eu pudesse. Nunca. A gente já recebeu tudo dele. Tudo está pronto, feito e executado por ele. Um ponto bem interessante e curioso. Muitas vezes pregadores vão dizer assim: o melhor de Deus está por vir. Só que o melhor de Deus já veio, se chama Jesus Cristo. A excelência de Deus foi seu único filho dado por nós. Então perseverar é apenas insistir naquilo que Ele planejou e mapeou para que a gente pudesse andar. Paulo vai dizer a Timóteo que a vontade de Deus é que o conhecimento da verdade de Jesus Cristo chegue a todo ser humano. Vai dizer mais que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Vai dizer que Ele não tem prazer na morte do ímpio. E assim por diante, diversas coisas. Então o mérito nunca será nosso. Tito, capítulo 1, versos 1 e 2. Quem encontrou pode ler, por favor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é a segunda piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Outra situação que Paulo explica de modo sine qua non, ou seja, inegociável. O quê? Que, segundo a nossa fé, o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, uma vida piedosa, e a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, é um atributo de Deus. Eu posso mudar de ideia. Esse ano, porventura, eu votei no político do Partido Azul. Ano que vem, eu me movi de interesses ou mudei de ideia e vou votar no Partido Amarelo. E isso não faz de mim um mentiroso, apenas alguém que é mutável, que muda, que tem opiniões. Deus não muda, Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Deus não pode mentir. E uma vez que Ele não pode mentir,
o que ele prometeu antes do início dos tempos, antes do início dos séculos, e sendo promessa, é uma profecia, é algo que ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele não pode mudar, ele é imutável. Então, o primeiro teste que a gente deve lançar sobre qualquer tipo de profecia, ela não pode contradizer a Escritura. Primeiro, porque a profecia não é dada por homens, mas por Deus. Segundo, porque Deus não pode mentir e é imutável. Terceiro, João capítulo 17, versículo 3 e versículo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Vai sentar hoje não, Bruninho. Tu hoje é o auxiliar da classe. Evangelho de João, capítulo 17. Quem puder nos ajudar, é só levantar uma das mãos que Bruno leva o microfone até você. Irmanice, Bruno. 3 e depois o 17. Essa minha versão é um pouquinho Pode ler. moderna. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Um pontinho só, irmanice. Que conheçam a ti como um único Deus verdadeiro. Novamente a Bíblia vai autenticar a verdade de Deus. E quando diz um único Deus verdadeiro, lembre-se que o nosso Deus é um, mas é representado por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Embora seja um Deus, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo são verdadeiros porque são o mesmo Deus. Verso 17, irmãs, por favor. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Em outras versões vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É muito interessante a gente pensar. Esse capítulo 17 de João vai falar sobre a oração sacerdotal que Jesus Cristo fez. Foi uma oração que ele fez por ele mesmo, pelos seus discípulos que estavam com ele naquele momento e até por nós. Então, uma das coisas que ele faz no corpo dessa oração é dizer: Deus é verdadeiro. E a segunda coisa é dizer: santifica-os. Quem? Os seus discípulos e a nós, que haveríamos de crer na mensagem do Evangelho. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, uma vez que ele nos separa, para que sejamos santificados por essa palavra, ainda mais se dar crédito a algo tangível. Você tem em suas mãos a palavra da verdade. Então, se você recebe uma profecia, você tem que confrontar ela por essa palavra que é verdade. Se a profecia está andando junto com ela, até então, parece ser uma profecia verdadeira. Se em algum modo, em algum momento, em alguma situação, ela se desvia da palavra, ela contradiz a Escritura, essa profecia já cai por terra e não é verdadeira. Por quê? 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Me ajuda, Arthur, por favor. 1 de João 4, verso 1. Quem encontrou? Adriângela. Amém. Amados, não dei crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm caído pelo mundo fora. O que é que o texto está dizendo? Que embora a profecia seja algo sobrenatural, devemos fazer prova daquele que profere a profecia. Porque muitos espíritos de engano existem no mundo. Eu vou dar alguns exemplos durante o decorrer desses textos que vocês vão perceber isso. De manhã a gente teve alguns exemplos de profecia que diziam assim: olha, eu vou dar um exemplo dos que houve de manhã. Uma irmã se levantou e disse assim: eu sofria muito opressão
tinha pessoas que me maltratavam demais. E alguém um dia no culto se levantou e me disse assim: olha, eis que o Senhor te diz que terá um encontro com essa pessoa e o teu sofrimento vai acabar, porque Deus vai guardar essa pessoa. Então, peraí, surge uma profecia que diz que Deus contempla aquele sofrimento e que vai guardar a pessoa que oprime ela. É um Deus vingador. Profecias similares a essas, talvez vocês já tenham escutado em diversos tipos de testemunho. Que Deus disse que ia se revelar àquela pessoa, que ia guardar aquela pessoa. E eu comparei com uma que eu recebi certa vez, aqui no culto de oração. A minha esposa não veio para o culto, estava com alguns problemas de saúde, eu estava aqui no culto. E uma irmã que eu conheço, que é piedosa, que é amável, ela veio para mim durante o culto, não lembro se foi depois do culto, nesse culto parece que eu até ministrei, e ela disse assim: olha, esse que tua mulher está esperando será um varão. Aí calou-se. E depois ela continuou: olha, ela está grávida, vai gerar um varão, e esse varão será um pregador da palavra. Desfecho dessa profecia. Minha esposa estava grávida. A gente não sabia. Seria nosso 4º filho. Durante o decorrer da gestação, ela perde no 5º mês. Tem uma complicação e esse filho não nasce. Mas com 5 meses já estava gerado o corpo, sabendo o sexo, se era menino ou menina. E seria uma menina. Então, primeiro, ela diz que a minha esposa estava grávida. Nem a gente sabia. Mas depois ela diz que essa gravidez seria de um menino e que seria assim, assim e assim. Então é interessante a gente pensar algumas coisas. Bem interessante pensar. Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele vai dizer que nós não devemos ir além do que diz as Escrituras. Se ela recebeu de Deus um impulso de nos dizer que nós estaríamos gerando um filho, que minha esposa estaria grávida, até aí foi Deus. Daí para frente, ela falou do coração dela. Ah, eu conheço ele já tem um menino, já tem 2 meninas. Então agora para equilibrar 2 casais, vai ser um menino. Olha, está tudo na igreja, está tudo servindo a Deus, então vai ser alguém que vai ser educado nos caminhos do Senhor. Vai ser um pregador da palavra. O que é que acontece quando isso vem à tona? Um descrédito da pessoa? A pessoa é um falso profeta? A pessoa mentiu? Não, ela apenas usou a si mesma. E hoje, infelizmente, muita gente faz isso. Deus move no meu coração o ímpeto de dizer a alguém: olha, alerta alguém sobre essa situação. E eu, na minha incredulidade ou temor, achando que pode ser o meu desejo e não Deus dizendo a mim, eu vou dizer: eu não vou dizer isso não. Se for de Deus, a mensagem será dada, porque ele levantará outra pessoa e a pessoa vai repassar o recado. Se for de Deus, a mensagem será dada. Uma vez que eu chego a essa pessoa, e é alguém que eu tenho intimidade, ou até pouco conhecimento, e digo assim: olha, Deus mandou te dizer isso, isso e isso. Entreguei o que Deus disse. Acabou. Mas uma vez que eu digo, e tento complementar, ajeitar, enfeitar ou arrumar, eu estou criando algo perigoso. Porque eu estou colocando a minha vontade junto com a vontade de Deus. Muitas vezes de modo inconsciente, para ganhar prestígio, para me mostrar uma pessoa espiritual, ou para de alguma forma ganhar algum tipo de consideração ou crédito. E isso é perigoso. Na 1 de João 4, ele diz que não creiais em todo espírito. Examinai. Paulo vai dizer: julguem. Em 1 Coríntios capítulo 14, eu vou ler esse para adiantar, porque senão a gente não dá tempo de fazer tudo. Versículo 3, se você quiser anotar, anote. E do 29 ao 31. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. E depois do 29 ao 41 diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação,
exortação e consolação. Este é o receituário da profecia. Como eu disse a você, Técio, no início, no Velho Testamento a profecia era de um jeito, no Novo Testamento é de outro. A profecia do Novo Testamento ela deve conter edificação, deve edificar a fé dos irmãos, exortação, chamar a atenção, encorajar, estimular ou consolar. Se ela não tem este recheio, já cai por terra. Versos 29 a 31. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar. Todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, não há mais uma regra, uma norma que diga assim, só fulano, só Beltrano é o profeta. Qualquer um de nós, se estiver disponível ao Senhor, dizendo a Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, pode ser visitado pelo Espírito Santo de Deus e ser recebido para que você entregue uma mensagem. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vai dar inclusive uma advertência, no versículo 20. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende aquilo que é bom. Primeiro ponto, nenhuma profecia pode contradizer a Bíblia. Elas têm que estar de acordo com a Bíblia. Segundo ponto, de exame. Nenhuma profecia pode encaminhar o povo ao erro. Nenhuma profecia pode encaminhar o povo ao erro. Deuteronômio capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de vós e der-vos um sinal ou prodígio, e acontecer que tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Vamos lá, lemos até o versículo 3. Qual é o fundamento desse texto? Digamos que eu me levanto no meio de vós e faço algo maravilhoso. Entrego a vocês um sinal fantástico. E digo assim, gente, a partir de hoje é domingo, nós vamos contar 7 domingos. 7. E todos vocês estão convidados a fazer um pacto, uma aliança. Nós vamos vir, sei lá, de camisa branca, de calça preta, vamos trazer uma flor, um copo d'água, ou seja, e a gente começa a criar um padrão. E depois de 7 domingos consecutivos, isso é uma corrente, muitos meios evangélicos fazem isso, você vai alcançar a bênção que você quer. Aí, Técio, a gente está invertendo a ordem, está botando a carroça na frente dos bois. E a gente vai cumprir, de certa forma, aquilo que foi proclamado, a gente vai entregar a nossa parte e depois vai esperar que o Senhor cumpra dele como sendo o empregado ou o empregador que vai dar a paga daquilo que eu fiz. Então, uma vez que eu entreguei aquela minha parte, o Deus que servimos vai passar a ser o nosso servo, porque ele vai ter que nos entregar aquilo que, de certa forma, acordamos com ele. O acordo foi unilateral, porque foi eu, no meu coração, que desejei tal coisa. E disse a Deus, eu vou te dar tal coisa. Deus não me pediu, mas eu estou dizendo, eu vou te dar 7 sacrifícios, 7 situações, e depois disso o Senhor vai me dar. Então eu estou colocando no altar, ao invés do Deus que servimos, um Deus estranho. Eu estou, de alguma forma, formando características de um Deus que não é o Deus bíblico. Porque a partir do momento que eu faço um pacto, eu faço. Foi Deus que fez comigo? Não, foi eu que fiz com ele. Eu vou fazer tal sacrifício durante tal tempo, de tal modo. Subir uma escada de joelhos, seja lá o que for. Eu vou criar o meu tipo de pacto. E diante daquele pacto que eu crio, eu vou requerer dele
tal bênção, tal graça, tal situação. Depois do pacto cumprido, eu não devo nada a ele, mas ele me deve. Isso contradiz a Bíblia. E isso contradiz o segundo ponto. Nenhuma profecia pode encaminhar o povo ao erro. Aí isso deixa de ser profecia e passa a ser profetada. Porque no final dessa campanha, ou seja lá dessa corrente, ou seja lá do que for, aquilo não se cumpre, Deus se tornou culpado. Mas que Deus é esse? Então, se de algum modo uma profecia contradiz a Escritura, que foi o primeiro ponto, ou me encaminha ao erro, ela já caiu por terra. Não podemos buscar outros deuses, porque o próprio texto vai dizer que Deus nos sonda. O Salmo 139 é perfeito quando diz isso. Mas o texto aqui de Deuteronômio 13 diz que ele nos sonda para ver se nós amamos ele com toda a nossa força, com todo o nosso coração. O que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a força? É como a gente muitas vezes canta: se ele fizer é Deus, se não fizer continua sendo Deus. Mas uma vez que a gente cria um pacto unilateral, criado por mim, ser humano, que digo que Deus me deve tal coisa, se uma parte desse trato eu cumprir, ele se torna um devedor. E deixa de ser o Deus bíblico para ser um Deus criado da minha maneira. Então eu conduzo, de certa forma, por uma profecia, um povo ao erro. Então essa prova também desqualifica essa profecia. A terceira prova que a gente deve colocar uma profecia é se ela vai se cumprir de modo cabal em tempo determinado. Vocês lembram quando eu falei do já e ainda não? Isaías profetizou dizendo: olha, um menino se nos deu. Que menino é esse? Jesus. Então Isaías está dizendo: olha, o Emanuel, Deus conosco, virá à terra. Ele veio? Sim. Mas é o já e ainda não, porque quando ele foi, ele disse que ia voltar. Então, quando Isaías disse que Deus vem através de Jesus Cristo, isso já aconteceu, mas ainda não de forma cabal. Jesus voltará. Jesus vai voltar. Quando uma profecia ela tem um tempo determinado a se cumprir, a gente precisa pensar em algumas coisas que aconteceram na própria Escritura. Abraão recebeu uma promessa: você será pai de grande nação. Quando foi que Abraão gerou Isaque? Quanto tempo depois dessa promessa? 25 anos depois. No meio desse tempo, Abraão tentou dar seu jeito. Ele criou com Agar uma possibilidade de um atalho. Mas aquilo não cumpria a palavra de Deus. Somente em Sara e em Isaque. Uma promessa que eu recebo e que ainda não se cumpriu, se não contradiz a Bíblia e se não me induz ao erro, me condiciona ao erro, ela pode ser verdadeira ainda que não tenha sido cumprida. Ainda que não tenha chegado o tempo de cumprimento dessa promessa. Uma profecia, para ser esquadrinhada, ela precisa ser colocada à prova contra a Bíblia. Ela passou na prova da Bíblia? Passou. Parece ser perfeita. Ela tem que ser colocada à prova para não me contaminar ou não me conduzir ao erro. Ela passou nessa prova? Também passou. Mas não se cumpriu. Será uma profecia falsa? A gente não sabe. Porque o tempo não é nosso, é de Deus. E ela pode vir se cumprir depois. Muito interessante é o que diz o texto de Deuteronômio, capítulo 18. E isso, entendam, muitas vezes nós não vamos realizar. Como assim? Hebreus vai dizer que Abraão viu o dia do Senhor. Nem nós, 2000 anos quase depois de Cristo, vimos ainda o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor é o dia que ele raiará nas nuvens. Mas Abraão viu. E Abraão morreu há muito tempo sem de fato ver. Viu em visão. João viu. Viu em visão.
Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 21, diz assim: E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem acontecer assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, e não tenhais temor dele. Aí a gente vai ver algumas coisas bem interessantes no dia de hoje. Vocês lembram que a gente leu 2 Pedro 1, do 19 ao 21, quando diz que nenhuma profecia é de particular interpretação? A mesma Bíblia que a gente usa, o Testemunha de Jeová usa. E o Testemunha de Jeová disse que Jesus voltaria em 1914. Cabalmente, ele voltaria em 1914. Ele voltou? Não. Mas e por que tantos testemunhas de Jeová continuam seguindo esse profeta que não devemos ter temor dele? E quantas pessoas se convertem a esse credo, mesmo sabendo que profecias foram feitas e não foram validadas? Os adventistas do sétimo dia dizem que Jesus voltaria em 1844, depois de algumas datas de erros. Jesus voltou? Então eles criaram uma teologia de curva. Ele diz que Jesus não voltaria para a terra, mas entraria do santo para o santíssimo lugar dentro de um santuário no céu. Uma vez que Estevão, no capítulo 7 do livro de Atos, já contempla Jesus de pé, sentado no trono ao lado do Pai. Diante do trono ao lado do Pai. Se Jesus estava no santo dos santos, ao lado da própria divindade perfeita, como Jesus não tinha entrado no santo dos santos até 1844? Então, é uma profecia que contradiz a Bíblia, uma profecia que não se cumpre. E ainda quantas pessoas seguem esses movimentos sectários? Para que vocês vejam como é sério essa questão da profecia. A profecia em nossos meios pentecostais é algo real. Nós cremos na contemporaneidade dos dons. Nós cremos que esses dons continuam. E como vimos nos textos, qualquer um pode profetizar. Mas não devemos julgar o profeta, apontar o dedo e dizer, ele está errado. Porque Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra dominações, potestades e principados que estão sobre os homens. Por quê? Porque nós podemos profetizar, primeiro, pelo Espírito Santo de Deus, e aí seria uma profecia certa. Segundo, pelo meu próprio ímpeto, pelo meu próprio espírito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 14, também ele vai dizer que o espírito está sujeito ao profeta, e o espírito ali é com E minúsculo. O meu ímpeto, o meu desejo, a profecia vai até aqui, e às vezes eu quero complementar. E em terceiro, nós podemos profetizar por influências malignas. Isso mesmo, irmão, por influências malignas. Podemos proferir palavras que não vêm de Deus, muitas vezes por atos impensados e situações às vezes inesperadas. Pensa comigo se isso pode acontecer, inclusive com alguns personagens bíblicos. Pedro, capítulo 16 de Mateus. Depois de Jesus indagar a ele, quem dizem os homens que eu sou? É Jeremias, é Elias, um dos profetas. Quem dizem vocês que eu sou? Aí Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão, porque não revelaste nem carne, nem sangue, ou seja, não foi homem que te disse, mas o Pai te revelou. Foi o Pai que te deu essa mensagem. Pedro é exaltado, Pedro é colocado como destaque. E eles vão de caminho. E Jesus começa a contar que vai precisar sofrer o martírio, que vai precisar morrer. E Pedro diz, não diga isso de ti mesmo, Senhor. Tu não vai precisar fazer nada disso. Jesus repreende Pedro dizendo, para trás de mim, Satanás. Muitas vezes a gente vai entender um texto desse como para trás de mim endemoniado, para trás de mim possuído pelo diabo, para trás de mim alguém que tem o diabo no couro. Não é isso que Jesus está dizendo. A palavra Satanás quer dizer adversário, quer dizer contradizente, quer dizer opositor. E quando Jesus chama Pedro de Satanás, ou para trás de mim Satanás, Jesus está dizendo, Pedro, tu é contrário àquilo que é a vontade do Pai. Tu é alguém que se opõe àquilo que é um desejo de Deus. Não é que Pedro estava endemoniado, nem que Pedro foi usado pelo diabo. Mas você perceba que muitas vezes um ato impensado pode nos conduzir a dizer algo que é contrário à vontade de Deus. E como a gente viu no crivo de hoje, para examinar uma profecia, se ela contradiz a vontade de Deus, ela é falsa.
E uma profecia, muitas vezes, não precisa ser levantada nesse meio de dizer assim, eis que te digo, tal. Não, uma profecia pode ser dada de modo tão simples, em casa. O seu filho vai fazer uma prova, e você vai dizer, vai com fé que você vai passar. Você está profetizando na vida dele. Seu filho está fazendo a tarefa de casa, te obedecendo, vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, vai estudar, vai passar, vai arrumar um casamento bom, vai ter filhos bons. Você está profetizando na vida dela. Muitas vezes a gente faz um enfeite, um desenho, que a profecia precisa vir com pirlim-pim-pim, com abracadabra. Não. Nossas palavras têm autoridade. Mas muitas vezes nossas palavras têm destruído sonhos e pessoas. Quando nos colocamos como opositores, ou como Jesus chamou Pedro, como inimigo, como Satanás. Esse menino não vai dar para o que presta. Essa menina não quer nada direito, não vai dar certo. Esse casamento não tem mais jeito. Quantas vezes nós usamos a palavra para abençoar e para não abençoar? Nós precisamos entender que um princípio básico é que a mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Se você é alguém que Deus separou para ser santificado pela palavra, use a sua boca para santificar as pessoas que estão ao seu lado. Porque a profecia ela serve para edificar, exortar e consolar. Que sejamos, pois, profetas de Deus nesta e nas futuras gerações, dando aos nossos amados irmãos a possibilidade de serem firmados cada vez mais na fé, de serem chamados a atenção, quando preciso for, para que a caminhada deles não pare nem seja interrompida, e para que sejam consolados todas as vezes que, de algum modo, ficarem decepcionados ou entristecidos com as situações da vida cotidiana. Concluímos dizendo que nós cremos na contemporaneidade dos dons, acreditamos que a profecia é vigente nos dias atuais, mas devemos julgar as profecias, pois as fontes são diversas. As três principais são Deus, o próprio homem e o diabo. Portanto, examinemos aquilo que profetizamos e que é profetizado, submetendo ao exame destas normas, se não contradiz a palavra, se não nos induz ao erro, e esperando o tempo de Deus para que se cumpra, porque algumas profecias passam por um tempo para de se cumprir, e se for de Deus, cumprir-se-á. Alguém tem algo a dizer mais ou a contribuir nesta aula de hoje? Falem agora ou calem-se para sempre. Ninguém? Wilson, ora por nós encerrando essa aula. Algum recado, alguma coisa para a classe? Fica à vontade. Paz, meus irmãos, uma boa noite a todos. Você que tem filho, que tem neto, que traga para a escola bíblica, né? Eu tenho passado nas salas, vou pedir para o nosso pastor durante o culto reforçar isso, para que traga seus filhos, incentive seus filhos também a trazer os seus netos para a escola bíblica dominical, para que possa estar tendo um alimento genuíno da palavra de Deus. A Igreja de Deus aqui na UR11, ela tem salas separadas por idade, por faixa etária. Nós temos esse privilégio de não juntar o jovem com a criança, o adolescente com os adultos, para que a gente possa focar no ensino de qualidade. E, infelizmente, nós não estamos tendo um número considerável nas salas de EBD, tá? Eu vou pedir para o nosso pastor estar reforçando isso também quando o culto tiver andamento, né, porque a igreja vai estar com mais gente, para que as pessoas possam ter essa sensibilidade. Tem muita gente jurando que está criando seus filhos dentro da igreja, e não estão. Estão trazendo os filhos para a igreja, e muitas vezes as crianças não estão na escola bíblica, vem um culto sim, outro não. Vem para uma escola bíblica assim, 2, 3 não. E acaba que não tem um ensinamento cristão de qualidade. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Tá? É ensinar, né? Inculcar.
A gente vai ver no ensino, na Bíblia, no começo, lá no Antigo Testamento, que os pais, eles liam as genealogias, para que eles decorassem até os nomes dos pais, do pai, para que isso ficasse aqui, ó, na mente. A gente não pode perder essa essência, amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Soberano Deus, Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te exalto, no nome de Jesus Cristo, Senhor, por o Senhor ter movido essas pessoas a vir a esta sala de aula, nesta tarde e noite. Deus, em nome de Jesus, que este ensino possa entrar em nossa mente, nos dê, Senhor, a clareza, o entendimento da Tua palavra, desse ensino, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, é assim que nós oramos, pedindo para que nada venha tirar do nosso pensamento o estímulo, o desejo, Pai, de estar estudando a Tua palavra. A escola bíblica dominical é o único local na igreja, é o único momento de atividade na igreja onde você pode perguntar, expor o seu pensamento, a sua pergunta. Os professores vão estar respondendo. Então, que você possa estar aqui na casa do Senhor. Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.